Boa tarde, bom dia. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando de Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu gostaria que a partir de agora, mês de junho, porque a Olimpíada eu quero que vocês saibam, as aulas, participar das aulas são importantes, são assuntos legais que vai ajudar vocês nas redações, em tudo. Desenvolve vocês para o Enem, porque ela são aulas completas, muito bem preparadas, as sugestões das aulas são muito boas. E eu não estou conseguindo todas, porque são muitos. Se eu fosse usar essa Olimpíada, acho que eu iria dar um mês inteiro. Vai ter algumas aulas que elas vão já ser para quem se interessa em fazer o artigo de opinião, porque vocês vão trabalhar o gênero artigo de opinião. Assistir às aulas, vocês todos devem assistir. Agora, o artigo de opinião não é obrigado todo mundo fazer, não vai ser uma exigência minha. Vai ser opcional os que se interessarem. Depois nós vamos fazer um grupinho só com esses alunos que se interessam em fazer a Olimpíada, participar da Olimpíada. A Olimpíada é um concurso. O aluno que se classificar aqui no Piauí, Nordeste, vão depois ter uma viagem, vão participar de um grupo, ficar num hotel chique, conhecer alguns lugares do Brasil bonito e ganhar alguns prêmios. Prêmios não muito altos, mas significativos e de aprendizagem. Então, esses alunos que são estudiosos, que gostam desse tipo de estudo, de cultura, de conhecer lugares bonitos, museus, então vocês podem se candidatar. Sim, gente, antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer um teste rápido. Aí a pergunta é o seguinte: você faz papel de idiota nas redes sociais? Ou já fez? Vamos lá. Essa pergunta eu vou colocar lá nas atividades e vocês devem responder somente a letra. Essa aqui era para ser feita mesmo numa aula ao vivo, mas infelizmente nós não fizemos. Escolha apenas uma alternativa. Após ler o título de um texto sobre um assunto que te interessa, você parte para esculhambar e xingar o autor? Eu acho que não. Se interessa, comece a elogiar e endeusar o autor. Diz que aquela postagem é prova de seus Illuminati estão dominando o mundo. Avisa que aquilo não tem importância segura, porque Cristo vai voltar em breve. Lê o texto. Após ler o título, antes de ler o texto, alguém já começa a xingar, dizer besteira antes de ler o texto. Às vezes apenas lê o título, veja só. Aí você vai dar a resposta que você achar. Questão 2. Você recebeu uma mensagem no WhatsApp com a denúncia séria, mas com autoria desconhecida e sem fonte de dados inconfiáveis. Então você encaminha a postagem para 50 amigos, você encaminha a postagem para 50 amigos do WhatsApp e replica no Twitter, encaminha para... E assim sucessivamente. Você vai ler aí, você vai ver qual é a resposta que você acharia que era mais interessante para você. A questão 3 pergunta assim: quando percebe que não manja muito de um assunto em um debate nas redes sociais, você inventa dados para ganhar o debate, cria história. Então, isso aí vocês vão dizer qual é a resposta que vocês acham mais interessante. 4. Quem xinga alguém quando durante uma discussão nas redes sociais está? Aí você vai ver, né? Colocando a pessoa no seu devido lugar, mostrando que ela é quem manda, deixando claro a todo mundo quem é o pico das galáxias, dando uma lição em que se atreveu, sendo um babaca. Então você vai ver a sua opinião a respeito aí da questão 4. Você responde só a letrinha. 5. Alguém que discorda educadamente do seu post é um petralha, um tucanalha. Aí, gente,
Estão falando das políticas, que você lembra que o pessoal chama quem vota no PT petralha, quem vota nos tucanos, que é o partido do governador de São Paulo, é tucanalha, um fimanzine maldita, um gaysista ou alguém que discorda do casamento do seu posto. Existe hoje os bolsonaristas também, né? Porque aí não foi colocado, né? Eu acredito que esse texto aí foi feito antes da atualidade, porque hoje também, sim, a quem respondeu qualquer coisa que não fosse a letra E, há pessoas preocupadas em ganhar debates e que ignoram os dores dos outros. Enfrenta, xinga, isso aqui eu não vou ler para vocês não, porque depois é que eu vou ler essa questão aqui. Eu esperar você. Bom, gente, você sabe a diferença entre emitir uma opinião pessoal e um debate? Qual é a diferença entre dar sua opinião e participar de um debate? Aqui diz, quem debate certamente emite opiniões pessoais. No entanto, ao contrário daquela que apenas opina, muitas vezes apenas era para marcar oposição. O debatedor ou a debatedora se envolve na discussão coletiva de uma questão que, por seu caráter polêmico, pode interessar a todos. Nesse sentido, o compromisso mais importante do debatedor ou da debatedora é o de colaborar, tendo em vista o bem comum, para estabelecer consensos possíveis a respeito das escolhas mais adequadas a uma determinada comunidade. Logo, esclarecer regras é fundamental para um bom funcionamento de um debate. Vocês já assistiram a algum debate? Na televisão, volta e meia, às vezes, tem programas de debates. Então, preste atenção que quando as pessoas, geralmente é um tema em comum e todo mundo vai emitir opinião. Então, debater não é apenas emitir opinião. O debate necessita de argumentos. Agora mesmo tem pessoas que querem debater a questão dos tratamentos contra a Covid, nos senadores, eu vejo, assisto, e muitas vezes eles estão querendo dar opinião, e meio complicado. Alguém diz que debater o que a ciência diz, porque a ciência já diz que é uma ciência lógica, ela não pode ter opiniões, ela tem que ter evidências, é diferente de outras coisas, de outros fatos. Sobre o debate. Durante um debate, os participantes usam a palavra para expressar o que sabe e pensam sobre o assunto em questão. Retomam o discurso do outro, fazem crítica, se situam, tomam posição com respeito e civilidade. Podem rebater o ponto de vista contrário. O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver a capacidade de linguagem argumentativa nos alunos, pois aprofunda conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão quanto a transformação de valores e normas de interação social. É fundamental que os debatedores, no decorrer do processo, considerem pontos de vista e falas dos demais protagonistas, mantendo o diálogo sempre aberto. Essa é uma boa oportunidade para perceber a importância da flexibilidade de pensamento e tomar consciência da pluralidade de opiniões com um valor que deve ser respeitado. Nesse sentido, valerá a pena resgatar aqui a discussão sobre o valor da argumentação em situações difíceis e um trecho de um livro, Como Escrever com um Fascista. Bom, gente, como conversar com um fascista? Eu acho que eu já falei sobre isso. Vou falar disso na aula de literatura sobre o fascismo. O fascismo foi um tema debatido no meado do século XX. Futurismo é uma vanguarda literária. Os futuristas foram adeptos a esse movimento fascista.
Hoje ele está dando uma retomada em alguns países, inclusive no Brasil. Tem muita gente com ideias fascistas. Nos Estados Unidos teve aí algumas ideias, mas agora o presidente que tinha ideias fascistas já perdeu as eleições. Existem ideias fascistas na França, em alguns outros países que as pessoas têm essas ideias da supremacia, de se achar importante do que os outros. Então, tem ideias fascistas, elas vão estar sempre presentes. Já teve mais fraca, mas agora está. Só que as pessoas não querem ser chamadas de fascistas. Elas têm opinião, mas elas não querem, porque Mussolini, depois passou para Hitler, né? Essas opiniões, elas fizeram muito mal à humanidade e ninguém quer ser chamado, mesmo que tenha opiniões de achar que é superior a outros grupos e tudo mais. Então, vamos passar. Primeiro artigo. Esse aqui, gente, nós já vamos começar, como eu disse, vocês são convidados a fazer um artigo de opinião e o tema é o lugar onde eu vivo. Então, você já tem que pensar na estratégia de vocês. Vocês vão buscar um tema tipo polêmico da cidade, algo que vocês observam na cidade. Eu já citei um, que se vocês quiserem usar sobre a questão da sinalização que fica ali na ponte, na saída da cidade para outros, para os bairros Umbilina, São Félix e bairro Paraíso não, Primavera, o bairro Galo Branco, ali para saída para aqueles bairros, tem a ponte que agora virou mão única. Só entra na cidade, mas não pode sair da cidade pela ponte. Tem que sair por as passagens molhadas que fica ali perto do Banco do Brasil ou então naquela entrada que vai para o São Félix. E aí é meio complicado. Então vocês podem pensar em fazer um artigo de opinião falando desse fato da cidade de vocês. Para se fazer isso, vocês precisam fazer umas pesquisas, mas vai ter um momento de orientação. Neste mês de junho e julho, eu quero terminar as oficinas com vocês. Já as orientações eu já vou colocar para que vocês sigam. Vamos abrir um grupo, eu gostaria que vocês me ajudassem aí, os interessados, para a gente abrir um grupo, para a gente ter aulas de vídeo de chamada, em outros horários que ninguém marca, só quem marcar somos nós. Vamos ver. Uma vez realizado o debate sugerido na oficina anterior, que foi esse debate aí sobre essas discussões, proponha aos estudantes a escrita de um artigo de opinião com base em uma das questões polêmicas escolhidas. Peça-lhe que coloque no lugar do articulista e ajude a definir a questão polêmica a ser abordada. Os objetivos que levam à escrita desse artigo, o tipo de publicação, jornal mural, blog, jornal do bairro, etc. E o público-alvo, o leitor visado. Quer dizer, quando se faz um artigo, você tem que fazer já pensando em que local é publicado e também quem é que vai ler esse artigo de vocês. Depois disso, aqui, orientar a turma escrita de acordo com os questionamentos. Que aspecto da polêmica será discutido? Qual é a opinião ou tese será defendida a esse respeito? Que argumentos principais serão utilizados para isso? De quais fatos ou dados deve-se partir? O que será escrito na introdução de forma que possa indicar ao leitor qual é o contexto da discussão? Como serão desenvolvidos os argumentos de forma que fiquem bem claros? Como se pretende concluir? Que título será mais adequado para já situar o leitor acerca da tese defendida e despertar o interesse dele? Que aí, no caso, a ponte que entra na cidade, mas não sai. Isso pode ser um título, não é? Entra na cidade, mas não sai. Isso é um título. Você pode pensar em fazer uma redação com esse título.
É uma sugestão, mas tem vários outros temas polêmicos que vocês podem pensar. Pode ser acessibilidade, pode ser uma praça que a prefeita derruba todos os anos, todo prefeito muda essa praça com dinheiro público, já foi mudada várias vezes. Sobre outras questões polêmicas que existem na cidade, questão cultural, algo que você acha que é polêmico, que você quer criticar, que você quer apresentar. Por fim, peça a cada aluno ou aluna que escreva um artigo procurando seguir o planejamento feito, anuncie que o processo da escrita pode levá-la a repensar o planejamento. Neste caso, deve estar atentos para a repercussão que as alterações terão sobre outros elementos do texto, ou seja, se resolverem mudar a tese no meio do caminho, será preciso verificar se a nova opinião também é compatível com a polêmica. Muito provavelmente será preciso estabelecer outros argumentos a partir de novos dados. Primeira escrita. Isso aqui, gente, eu já estou mostrando para vocês como será o trabalho de vocês. A produção inicial indica que os alunos ou alunas, no caso, já sabem sobre o gênero e dá pista de que o professor possa intervir. Aí, no caso, o gênero já estamos sabendo, é artigo de opinião. Em primeiro texto, também é importante que o aluno e alunos avaliem a própria escrita. Com sua ajuda, eles e elas. Além disso, será possível comparar essa produção com o texto final e identificar os avanços, realizando-se um processo de avaliação continuada. Terminada essa fase, peço aos alunos e alunas que releiam o que escreveram, agora como possíveis leitores do artigo. Caso haja tempo, sugerirá um troca de texto. Isso não vai acontecer. Explique que esse texto permitirá que você vai fazer uma avaliação inicial. Gente, é isso. Vocês já vão começar a pensar no tema, não é? Que é o subtema. O tema é o lugar onde eu vivo, mas o subtema, que é aquela outra palavra que vocês vão escolher algo na cidade que seja polêmico, que vocês acreditam que provoca discussão. Vocês vão pensando aí em qualquer questão. Ao ler esses primeiros textos dos alunos, avalie se trata-se efetivamente de uma questão polêmica, localize adequadamente o leitor em relação a essa questão, deixa clara a posição anunciada, traz argumentos coerentes e convincentes, apresenta e discutem e rebate pensamentos de opositores. Há erro de ortografia neste caso aí, quando vocês forem mandando, eu quero que vocês saibam que vocês vão me mandar mais de uma vez. Eu vou escolher os textos que estão melhores escritos, com as melhores propostas, e vou trabalhar com esses textos. Então, eu vou começar mandando reescrever novamente, dando sugestão até ficar pronto. Ao fazer essa avaliação, você terá uma boa ideia de quais são os traços. Depois de ler os escritos, né? Essas aqui são sugestões que estão dando para mim. Bom, gente, é isso. Sobre esses assuntos, vocês respondem apenas esse questionário sobre as redes sociais, apenas para vocês já começarem a criar opinião sobre o assunto.